Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre as muitas inconsistências no caso do Miguel Uribe. Vocês sabem que é o candidato de direita lá na Colômbia que sofreu um atentado terrível, um tiro na cabeça, está entre a vida e a morte no hospital, já fez várias cirurgias, vai ter que fazer mais cirurgias ainda, não se sabe se ele vai sobreviver, não se sabe se vai ter sequelas, e o atentado foi cometido por um menor, né? E aí o que o pessoal da investigação já descobriu aqui é que a coisa foi muito bem planejada. Estava tudo planejado. Por exemplo, o menor, quando ele foi capturado, ele não tinha o celular com ele e não tinha a jaqueta que ele estava usando pouco antes. Eles têm imagem do rapaz com o celular e com uma jaqueta, e ele não estava nem com a jaqueta nem com o celular quando foi capturado, o que indica que ele passou essas coisas para alguém antes de fazer o atentado, ou seja, foi planejado, ele estava com alguém lá como cúmplice, né? É lógico, o celular ele tinha que deixar com a pessoa, porque o celular vai entregar quem é que mandou ele fazer a coisa, né? Então, evidentemente, o celular tinha que estar com ele. Outra coisa que fica muito clara, segundo o especialista aqui, é que eles achavam que o menor seria morto. A mesma coisa falaram do Adélio Bispo no ataque do Bolsonaro. Você lembra? O pessoal imaginou, não, que o Adélio Bispo vai ser morto. Porque quando fizer o atentado contra Bolsonaro, a população bolsonarista, tudo quanto é bolsonarista é violento, né? Vai querer matar o cara, né? Vai linchar o cara ali mesmo. Acabou que não, né? Prenderam o cara e ao contrário, surgiu gente, ó, não encosta no cara, porque tem que investigar esse sujeito, ver quem é que tá com ele, né? E a mesma coisa aconteceu com o menor que foi capturado sem ser morto, né? Mas tem algumas coisas que chamam a atenção nessa história. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Não é Petro, é Petro, Ancap Reborn e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o atentado contra o Miguel Uribe, vocês sabem, aconteceu alguns dias atrás, um absurdo, né? O Miguel Uribe, hoje, ele é senador na Colômbia e é o candidato preferido para a eleição do ano que vem. Ano que vem, no início de 2026, tem eleições na Colômbia. O Gustavo Petro, que é o atual presidente, deve perder as eleições, ou Petro, segundo diz o cara aqui. Bom, vocês sabem quem é a pessoa, né? Isso que importa. Enfim, deve perder as eleições, está com popularidade muito em baixa, está querendo fazer um monte de reforma lá. Aí está aqui, ó. Com a suspensão da regra fiscal, a Colômbia está em risco de cair no seu segundo maior déficit fiscal da história. A Colômbia está quebrada, não tem dinheiro. Olha que curiosidade, como é que você vê botar esquerdista no poder é quebrar o país, sempre, todas as vezes, 100% das vezes. Bota o Lula no Brasil, quebra o Brasil. Bota na Colômbia, quebra a Colômbia. Bota comunista na presidência de qualquer país, quebra o país. É só natural que isso aconteça. Comunismo é assim mesmo, quebra mesmo a economia do país, né? Enfim, a Colômbia está com muitos protestos contra o Petro, né? Ninguém gosta do Petro lá, já está há muito tempo que tem um monte de protesto. Inclusive tem coisas com carros-bomba que tem acontecido lá na Colômbia, um monte de atentados com carro-bomba. O que tem a ver uma coisa com a outra, não dá para saber. Se isso daqui é contra o Petro ou a favor do Petro, não dá para saber. Mas tem um monte de imagens aqui, ó, de pelo menos 7 atentados terroristas com bombas na Colômbia nos últimos anos aí, ou seja, é justamente devido a essa tensão que tem. O próprio Petro, ele é terrorista, foi terrorista na juventude, né? Era dos terroristas lá na Colômbia, igual a Dilma, o Lula, esse pessoal da esquerda todo, né? E daí não se sabe que ligação que tem com isso, né? É lógico que está tendo muitas manifestações pacíficas da direita lá em favor do Miguel Uribe, o pessoal que quer o fim do governo do Petro, né? O caso do Miguel Uribe é sério, tá aqui um raio-x que tá na internet aí do caso dele. Dá para ver a bala alojada no cérebro, uma parte grande do cérebro comprometida aqui, o crânio totalmente aberto, certamente vai ter complicações isso daqui. Eu espero que ele consiga sobreviver, que ele tenha o mínimo de sequelas disso daqui, mas realmente foi um atentado muito sério, muito sangramento, muita coisa prejudicada, né? Enfim, não se sabe ainda o resultado final, mas aí o curioso é isso. Por quê? Esse daqui é um vídeo do Miguel Uribe no dia anterior ao dia que ele sofreu o atentado. Quer ver ele falando? Olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular, lo demandaré por prevaricato. Primero la Constitución, primero el pueblo colombiano. O que está acontecendo lá na Colômbia? O Petro quer passar um plebiscito, uma consulta popular
para fazer reformas do tipo das reformas da Venezuela, do Hugo Chávez lá, dele se eternizar no poder, de fazer um monte de lambança lá na Venezuela. Ele diz que é para resolver o problema da educação e da saúde, mas daria poderes excepcionais para o Petro, que ele vai usar para se manter no poder, todo mundo sabe disso, né? E é lógico, a oposição não quer esse plebiscito, não quer isso daí. O que ele está falando aqui é que ministros que aprovarem o plebiscito vão ser responsabilizados por isso, porque isso é contra a Constituição da Colômbia, né? E o Petro insiste nesse plebiscito aqui, ó, contra todos. Petro vai fazer um decretaço que convoca consulta popular, o plebiscito, mesmo com a crise institucional devido ao atentado contra o Miguel Uribe. O cara está desesperado. Ou será que não foi exatamente para isso que ele fez o atentado, né? Ele criou a confusão toda porque o grande opositor dele era quem estava segurando essa questão dessa consulta popular, que certamente vai ser fraudada e ele vai tentar fazer isso para dar poderes absolutos para ele por lá. A gente tem que ficar de olho nisso, porque esses truques de esquerdistas são todos muito parecidos, tá? Corre o risco do Lula inventar alguma coisa assim. Eu não sei se vocês sabem, recentemente o Lula decretou emergência na saúde brasileira. Essa notícia foi pouquíssimo falada. Ele decretou emergência na saúde brasileira, dizendo que a saúde está com problemas, que não tem dinheiro e que está com falta de pessoal e não sei o que lá. Bom, sim, a saúde brasileira tem problemas, falta pessoal, mas ela tá sem problemas, está com problemas há muito tempo. Falta pessoal há muito tempo, falta recurso há muito tempo. Qual que é a emergência? O que aconteceu agora? De novo, é uma estratégia desse tipo para ter mais poderes, para poder fazer lambança e tentar se manter no cargo em 2026. Tanto o Petro quanto o Lula vão descambar para esse lado. Temos que prestar atenção nesse negócio, desses decretos de emergência do Lula, desse negócio de tentar manter consulta popular, mudança na Constituição e coisa e tal. Essa é a situação lá na coisa. Mas vamos ver aqui a entrevista do perito aqui do Menor, que é bem interessante. Ele fala aqui o seguinte, olha só. Segundo o perito criminalista, pensavam que o Menor seria assassinado. E aí, por isso que não tiveram problema com ele. Ele fala, não. Ele fala aqui que chama atenção algumas particularidades muito específicas, né? A participação do menor de idade, que foi tudo estudado, foi tudo desenvolvido previamente a cometer o ato, ou seja, tudo foi treinado antes, o menor estava treinado para fazer isso. A pena máxima no sistema de responsabilidade penal de adolescentes lá na Colômbia é no máximo de 8 anos, mas dificilmente fica 8 anos. Aqui no Brasil é 3 anos, só para o pessoal ter uma noção aí, né? Mas enfim, aqui também, raramente o menor fica 3 anos e coisa e tal. E a questão é que tudo que sucede ao redor do menor de idade tem que ver com o caso, ou seja, tem que ver o que aconteceu, o que estava fazendo isso. Por exemplo, o jovem, quando chegou na manifestação, já não tinha a jaqueta. É claro que tem casos menores de idade que não atuam sozinhos. A jaqueta é a chave para explicar por que não tem também o celular. Ele mandou que teria os funcionários da Polícia Judicial era extrair a informação do celular para saber o que estava acontecendo, com que ele estava trocando mensagem, e isso não conseguiu, não pôde ser feito. Aqui ó, mostra uma imagem, um garoto um pouco antes, ele estava com a jaqueta e estava com o celular. E em determinado momento, no momento que ele fez o ataque, ele estava sem a jaqueta e sem o celular, né? Então, ou seja, para quem que ele deu essa jaqueta? Estão procurando agora imagens de vídeo para saber para quem que ele deu essa jaqueta, onde é que está esse celular que eles fizeram isso daí, né? E ele fala aqui sobre o iter criminis, né? A fase interna, que é a idealização, e depois atos preparatórios, executórios. Ou seja, claramente tem que ver quem é que ajudou o menor nessa história, porque o menor não vai ter pena muito grande, mas tem que saber quem é que fez isso, né? E pior, né? É difícil convencer o menor a cooperar, porque ele tem muita proteção, ele sabe que vai pegar uma pena pequena e certamente quem quer que seja que tenha contratado ele prometeu alguma coisa muito importante para ele, né? O que se sabe até o momento, né? Existe o planejamento, o pessoal estava fazendo. Aqui, o jovem levou uma calça e sapatos muito chamativos, ele estava com uma calça que chamava muita atenção aqui, não sei se tem a imagem da calça dele aqui, quando ele foi pego, uma calça que chamava muita atenção e também sapatos chamativos. Para qualquer analista isso seria muito reconhecível, né? E um cabelo também, o cabelo dele é muito fácil de distinguir em qualquer vídeo. Se a organização criminal queria que a pessoa passasse desapercebida, não faria isso, colocaria ele com um cabelo, né, normal e com uma calça e sapatos que fossem o mínimo
chamativos, porém. Acredita-se que a ideia é que eles queriam facilitar o trabalho, eles falaram com o jovem para ir daquela forma, porque queriam facilitar o trabalho achando que os policiais iriam matar o garoto. E aí, matando o garoto, resolvia o problema deles também, não tinha mais o garoto para falar nada, né? Então, agora só que prenderam o garoto com vivo, né? Ele está vivo, ele foi baleado na perna, mas está vivo. E aí vão fazer a investigação em cima disso, né? É lógico, ele vai ter a proteção, já tem 200 advogados em cima dele. Olha que coisa curiosa, né? Igual o Adélio Bispo também, já tem toda a representação em cima dele, tem 35 advogados representando o garoto nesse caso lá, igualzinho o Adélio Bispo. Provavelmente não vai falar nada. Por quê? Porque sabe que deve ter algum compromisso com essa turma aí toda que está por trás e vai ficar por isso mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Segundo ele está dizendo aqui, é certeza que teve conspiração, porque nesse caso aqui ele estava com o celular e com uma jaqueta e minutos antes do ataque e depois, na hora do ataque, ele estava sem o celular e sem a jaqueta. Então, alguém estava com ele nessa história aqui, tem cúmplice nessa história, né? Ou seja, é uma tristeza muito grande isso daqui e temos que prestar atenção nessas táticas de esquerda aqui no Brasil, porque vai chegar 2026, o Lula vai estar desesperado, ele vai fazer qualquer coisa que for possível ou impossível para ganhar a eleição, né? E isso inclui esse tipo de lambança de atentados contra pessoas da direita, perseguição da direita, censura e tudo mais. Espero que as nossas instituições estejam livres o suficiente, estejam fortes o suficiente ainda para impedir esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.